Boa tarde. Na continuação da vida no Espírito, eu vou só ler para vocês duas passagens de Romanos 8. Aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana vivem tão somente para agradar a si próprios. Mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito constatam que têm a sua mente controlada pelo Espírito. Romanos 8:5. Seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, mas seguir a velha natureza humana leva à morte. Romanos 8:6. Então, eu gostaria que vocês que ouvem e que se interessam realmente em fazer a vontade de Deus, eu desejaria que pensassem e lessem estas passagens em vossa casa, nas vossas Bíblias, para poderem realmente compreender que a vida no Espírito é algo de muito sério. Ela define a sua vida com Deus ou não. Se nós estamos inclinados para a carne, isso vai nos levar à morte. Paulo está a falar para crentes. Não está a falar para aqueles que estão ainda no mundo. Ele fala para os crentes. Então, se nós continuamos vivendo, mesmo se nós dizemos que aceitamos a Cristo, continuamos vivendo na nossa carne, isso vai nos conduzir à morte. Porquê? Porque não há meio caminho. Ou o Espírito vence, ou a carne vence. Não há um meio termo. E aquilo que se apercebe no cristianismo é que os cristãos, numa grande maioria, vivem na carne, mas dão-se boa consciência porque eles vão uma vez por semana, ou mesmo duas, à igreja, participam até em grandes retiros, enfim, fazem várias atividades e pensam que isso é viver no Espírito. Quer dizer, eles não pensam que isso é viver no Espírito, talvez, mas eles pensam que já fazem a parte deles para agradar a Deus. Na realidade, isso é como vou dizer, uma ratoeira de Satanás. Porque aqui Paulo diz claramente: aquele que vive segundo a sua própria carne, isso vai produzir a morte, não vai produzir a vida. Mas aquele que vive guiado pelo Espírito, ele vai entender, ele vai compreender que ele é dirigido pelo Espírito de Deus. Então isso é muito importante, de podermos viver no Espírito, para que nós possamos entender o Espírito falando com nós e não a nossa carne. Aí nós vamos começar a ver a divisão que tem, ia falando em francês, a visão que tem a palavra de Deus nos dizendo que ou estamos inclinados para a carne ou estamos inclinados para o Espírito. Se nós estamos inclinados para o Espírito, então aí nós vamos seguir a voz do Espírito e é nessa situação que nós temos que estar constantemente. Então você compreende o que é que está em jogo. É que você não vive para você mesmo. Não vive mais para você. Você vai viver para Cristo que vive em você. Isso quer dizer que Cristo vai comandar a sua vida, vai dirigir a sua vida. Lá no Antigo Testamento há uma passagem que diz que não é o homem que dirige os seus passos. É Deus que tem que dirigir os passos do homem. Isso também pode verificar na Bíblia. E é exatamente aquilo que Jesus fez. Eu repito isso muitas vezes porque para ver se de uma maneira ou de outra há uma revelação para vocês acerca destas passagens que não são passagens quaisquer. São passagens que nos mostram aquilo que Paulo vivia
e que ele transmitia para um povo que ainda não estava totalmente a viver no Espírito. Por isso ele fala nessa dualidade. Mas aquele que é nascido de novo, ele vive no Espírito e não vive nessa dualidade. Porquê? Porque ou realmente você vive no Espírito, ou então a carne ela vai tomar possessão da sua própria vida e continuar a viver na carne com uma pintura de cristão. Repare, você pode analisar os cristãos e você pode se analisar a si mesmo e ver se realmente a prioridade, se a sua vida, todos os objetivos que você tem na vida, é deixar o Espírito de Deus guiá-los para que realmente você possa ser conduzido por Ele e não pela sua própria vontade. Todo crente, se parar um pouco e ouvir a palavra que está lá em Romanos, vai compreender que são palavras para comer e não somente para ouvir, como se fosse um conhecimento. Tem que comer isso. Isso quer dizer o quê? É para você que a palavra está a falar. Já não é Paulo que fala para os coríntios ou para os romanos. Aqui, neste caso, os romanos. Paulo está falando para você. É para você. Se você toma isso para você, você vai ver se está ou não vivendo na carne ou no espírito. Então eu digo, mais uma vez, volte-se para o espírito. Veja a palavra de Deus e você será guiado por Cristo, certamente. E vai beneficiar com grandes bênçãos. Até breve, se Deus quiser.